Boa noite. Nesses dias, nós estamos celebrando silêncio, gostei da resposta. Tem ninguém celebrando o carnaval, né? Não, que bom. Nesses dias nós estamos celebrando, pelo menos é o que se espera, aquele que a gente celebra todo dia, o nosso Senhor. E a gente quer celebrar Ele, a gente quer celebrar o Seu nome, a gente quer celebrar a Sua honra, a Sua glória, a gente quer celebrar o que Ele é para nós, quem Ele representa para nós, a gente quer celebrar Cristo e tudo o que Ele representa e sempre representou na nossa vida. É por isso que eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje sobre um texto que está lá em João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, um texto que conta para nós uma passagem sobre celebração. Uma celebração, e você já conhece esse texto, é claro, uma celebração de um casamento. E uma celebração de um casamento onde Jesus era um dos convidados, Jesus e os seus discípulos estavam nesse casamento, e nessa celebração Jesus realiza o seu primeiro sinal miraculoso. Esse casamento que aconteceu em Caná da Galileia é marcado como o primeiro milagre da vida pública de Jesus, aquele primeiro milagre que ele realiza, e esse milagre que se torna um sinal miraculoso, isso tem uma diferença. A ideia de um milagre não é o milagre por si mesmo, mas ser um sinal de que Jesus era o Cristo. O milagre não tinha um fim em si mesmo, por isso que o texto nos fala de sinal miraculoso. E a ideia de sinal é que o milagre apontava para Cristo como o Senhor, revelava algo dele, revelava algo do seu poder, da sua glória, da sua majestade. E é por isso que nesse casamento, num dia de celebração, num dia de festa, nós temos Jesus ali, e o texto vai nos contar que aconteceu da seguinte forma: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa noite em que nos reunimos para celebrar o Teu nome, cantarmos louvores ao Senhor, ouvirmos, Pai, da Sua palavra que já lemos e pedimos para que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações através dessa passagem. Que os nossos corações sejam repletos da Tua alegria, do Teu conhecimento, e a nossa fé no Senhor seja mais uma vez fortalecida. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Esse texto começa nos falando com um convite que foi aceito. As primeiras palavras do Evangelho de João aparentemente fazem um contraste com algumas informações que a gente vai ler ao longo de todo o texto. Quais são as primeiras palavras do Evangelho de João? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Essas são as primeiras palavras, os primeiros 3 versículos do Evangelho de João.
e ele já aponta aí sobre quem ele vai falar no seu livro. Ele vai falar não sobre um homem qualquer, mas sobre aquele que é o próprio Deus, aquele que estava com o Pai na criação, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, todas as coisas foram criadas. Ele não está falando de um ser humano qualquer, de um carpinteiro qualquer, de um pescador qualquer. Ele vai falar no seu livro sobre o Deus que veio a este mundo em carne. E no versículo 14, ele nos dá essa informação. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Estar entre nós é um desejo muito antigo de Deus, e a Bíblia deixa isso muito claro. Deus sempre desejou estar entre nós. Nas primeiras páginas do Gênesis, você vai perceber isso. Um Deus que descia para andar com o ser humano na virada do dia. Um Deus que desejava estar com a sua criatura, passear com ele, beberem água juntos, passearem, andarem, conversarem, contemplarem a natureza. Um Deus que fazia questão de estar junto das suas criaturas. A história do povo de Israel não é diferente. Esse é um povo que vai ter a experiência da presença de Deus. Um Deus que não quer e nunca quis ser um Deus distante, separado do seu povo, mas um Deus que está vivendo a vida do seu povo, está presente no cotidiano do seu povo, está presente nas coisas mais simples e mais complexas do nosso dia a dia. Ali Deus está. Um Deus que quer estar junto de nós, na nossa vida, nos nossos pensamentos, nos nossos sonhos, naquilo que fazemos, nos nossos momentos de alegria, nos nossos momentos de tristeza. É isso que Deus sempre quis, o desejo de estar entre nós. E esse texto afirma que Ele está entre nós, porque na verdade Ele sempre esteve entre nós. Porém, em Jesus, o que aconteceu? Esse Deus, literalmente, em carne e em osso, veio viver entre nós. Agora para pensar comigo, você que está lendo pela primeira vez o Evangelho de João e leu essas palavras. O Deus que se fez carne, habitou entre nós, a palavra, o verbo que encarnou, viveu entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Como é que o escritor vai mostrar para nós essa glória? Como é que o escritor vai mostrar para a gente esse verbo que se fez carne, o Deus criador do universo que agora era um de nós? Como é que o escritor vai mostrar isso para a gente? Surpreendentemente, João começa a mostrar a presença do verbo de Deus entre nós, a presença do próprio Deus entre nós, a presença do Deus criador entre as pessoas, nos aspectos mais diversos e cotidianos de vidas de pessoas simples e comuns semelhantes a nós. Não tem nada de mirabolante. A pergunta que a gente faria talvez, aonde é que agora que esse Deus que se fez carne, onde é que Ele está? Aonde é que Ele mora? Aonde é que a gente vai visitar Ele? Aonde é que a gente vai lá prestar culto, honra e glória ao Seu nome? Não é você que vai até Ele, é Ele que vai até a sua festa de casamento. É Ele que vai aceitar o convite de Marta e Maria para jantar na casa delas. É Ele que vai aceitar um bate-papo com Nicodemos e com a mulher samaritana na beira do poço. É Ele que está presente no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, nos nossos afazeres e onde a gente menos espera, nos lugares mais improváveis. Ali Cristo Jesus se fazia presente. E esse texto é um dos exemplos do que a gente pode perceber sobre essa presença de Jesus entre nós, revelada no nosso cotidiano. E não tinha jeito melhor para João mostrar essa presença de Deus do que numa festa. Mostrar um Deus que agora se faria presente e manifestaria a sua glória. Aonde? Numa festa. O texto começou dizendo: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse:
eles não têm mais vinho. Um convite para um casamento é feito para quem? Quando você vai casar, você convida quem? Pessoas próximas, conhecidos, amigos, parentes. Provavelmente, este é um casamento de amigos ou de parentes da família de Jesus, onde os próprios discípulos de Jesus, até esse momento a maioria deles já estavam acompanhando Jesus, pela proximidade, por serem praticamente já membros da família de Jesus, também estavam presentes nessa celebração de casamento. E é interessante que uma festa de casamento, nesse período, durava aproximadamente 6 dias. Quanto tempo durou sua festa de casamento? Você lembra? Quanto tempo durou a última festa de casamento que você foi? Essas festas de casamento duravam cerca de 6 dias. Eram 6 dias onde a festa não parava. Eram 6 dias de celebração, 6 dias onde os seus amigos e os seus parentes estão o tempo todo com você, brincando, dançando, cantando, fazendo festa, comendo, é claro, bebendo também. Eu não sei se eu suportaria os meus parentes perto de mim durante 6 dias. Não sei se dá para aguentar tudo, mas esse pessoal aguentava, esse pessoal lidava bem com essa presença toda. E aí, você imagina, 6 dias de celebração. Como a gente já viu, tinha vinho na festa. E já vou deixar muito claro uma coisa, é vinho mesmo. Não é nem Del Valle, nem Sinuelo, é vinho mesmo. E esse pessoal está bebendo vinho. E aí você imagina, uma festa, 6 dias, esse pessoal dançando, cantando, bebendo e celebrando. E você já viu festa de judeu como é? Procura no YouTube aí uma festa judaica para você ver mais ou menos como é. É aquilo lá. Aí chega para nós esse texto e vai fazer um contraste com a imagem de Jesus que nós temos. Como é que você imaginaria Jesus nesse contexto? Sentado num canto, de braço cruzado, de cara fechada, olhando todo mundo, recriminando esse pessoal que está dançando e festejando e fazendo muito barulho. Esse é o Israel na festa. Jesus não seria assim. E o texto vai deixar claro para a gente que Jesus não é assim. Jesus vai agir de uma forma diferente. E o que ele faz deixa muito claro qual é a imagem correta que nós deveríamos ter sobre Jesus, sobre o quanto ele tinha um coração alegre e festivo, e o quanto esse casamento e esses dias e dias de celebração não só faziam parte da sua cultura, como a gente vai ver hoje mais para frente, mas esses vários dias de celebração era uma maneira de ele estar entre as pessoas, estar entre os seus amigos, os seus parentes, para que ali ele mostrasse que Deus estava ali entre eles, que Deus estava na festa, que Deus estava curtindo estar numa festa, celebrando a alegria deles, curtindo o momento deles, e juntos estamos todos rindo, estamos todos dançando e cantando, comendo e bebendo, porque Deus está presente nessa festa. A palavra, da mãe, eles não têm mais vinho. Qual seria a resposta desse Jesus carrancudo lá do cantinho da festa? Graças a Deus, então vamos embora para casa porque acabou o vinho, acabou a festa. Não. O que é que Jesus faz? Jesus vai dar uma palavra onde ele vai deixar claro que a festa não vai acabar. Porque o vinho acabar seria um fiasco. O vinho acabar é a vergonha para quem está dando a festa. O vinho acabar, acabou a alegria. Sabe por quê? Não só por causa do alcoolismo, não tem tanta relação aqui nesse contexto, mas porque o vinho, dentro da cultura dos hebreus, simboliza alegria. Acabar o vinho simbolizaria acabar a alegria, e esse é um péssimo jeito de se começar um casamento, com a alegria acabando logo na festa. Daí o que Jesus vai fazer? Ele vai fazer com que a festa continue. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Vai fazendo a conta. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Bom, esses potes de pedra
que o texto se refere, eles eram utilizados para que as mãos fossem lavadas em rituais de purificação cerimonial. E os judeus mais rigorosos tinham o hábito de se purificar antes, durante e depois das refeições. 6 dias de festa, e esses potes cheios de água eram utilizados para lavarem as mãos. Você imagina a limpeza dessa água. E aí Jesus vê aqueles 6 potes de pedra. E aqui, esse número 6, gente, é importante, porque o Evangelho de João é rico demais em simbolismos. E o número 6, na cultura dos hebreus, simboliza imperfeição. Imperfeição. O número 7 simboliza perfeição. É o número completo, a ideia de completude, de perfeição. E o número 6? O número 6 é o incompleto, é o imperfeito. Aqui nesse texto, nós temos um simbolismo de João apontando o seguinte: nós temos 6 potes de pedra com a água utilizada para purificação cerimonial, de acordo com as nossas tradições. Ele substituiria a água desses 6 potes por uma outra água e a transformaria em vinho. O simbolismo que João faz é que havia ali a imperfeição da lei e da tradição judaica no que diz respeito à purificação. E o que é que Jesus faria? Ele substituiria a água da imperfeição da lei judaica pela água da perfeição e da alegria e da graça de Deus. Esse seria o simbolismo, substituir a água daqueles 6 potes. Quando ele faz isso, nós temos uma contagem, para quem já fez as contas, em cada pote cabia de 80 a 120 litros. Já fez a conta? Ele pede para que os 6 potes sejam cheios de água, e aqueles potes cheios de água virariam potes cheios de vinho. A gente está falando, um valor médio, 600 litros de vinho. Tá bom para você fazer sua festa? 600 litros de vinho. O que isso significa? Que Jesus queria levar todo mundo ao coma alcoólico? Não, o simbolismo é muito claro. Vai acabar a festa, mas não vai acabar o vinho. Vai acabar a festa, os 6 dias de festa vão acabar, mas a alegria continua. A alegria não acaba, o vinho permanece. Vai ter vinho para fazer vários casamentos com 600 litros de vinho. Essa expressão tão forte, tão presente no texto, a maneira como Jesus vai deixar claro isso, que a festa vai chegar ao fim, mas tem vinho que vai sobrar, vai continuar. Lembrando que o vinho simbolizava a alegria. E qual é o resultado? Qual é a qualidade desse vinho? Levaram lá para o sommelier, e aí a resposta dele qual é? Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Quer dizer, quando todo mundo vai dar uma festa, primeiro ele vai servir um bom vinho português, alentejano e tal, todo mundo saboreando um maravilhoso vinho. Depois que todo mundo já bebeu consideravelmente do melhor vinho, ele vai servir um sangue de boi. Vai servir aquele vinho, né, mais baratinho e tal. Por quê? Porque já está todo mundo meio alto mesmo, então a gente continua servindo um vinho mais barato para esse pessoal. É o que normalmente faz, mas aí o responsável pela cerimônia fica espantado. Eu não entendi o que o noivo fez. Por que é que ele serviu o vinho inferior primeiro e o vinho superior depois? Por que é que você guardou o vinho superior para depois? Você imagina a qualidade do vinho que Jesus fez para aquele pessoal. Aí, gente, quando a gente tem essa passagem, que é o que vai encerrar o texto, já caminhar para o fim, nós temos uma festa que agora vai continuar. Noivos felizes porque a festa não vai acabar, eles não serão envergonhados porque deixaram faltar o vinho. Jesus estava ali com os seus discípulos, continuariam numa festa, continuariam na celebração. E aí a gente chega para a seguinte pergunta: será que eles gostaram do que aconteceu? Sem dúvida nenhuma. Será que os seus discípulos que estavam perto de Jesus e que sabiam a origem daquele vinho,
Será que eles gostaram daquele vinho? Será que eles festejaram com aquilo que Jesus tinha acabado de fazer? Qual é o resultado que essa ação de Jesus teve na vida daqueles que estavam próximos e que viram esse sinal de Jesus e tudo aquilo, o que aquilo representou? Representou, essencialmente, que o Deus que está presente é o Deus da festa. Por que começar o texto com esse sinal? Por que iniciar a narrativa de milagres de Jesus, especificamente com um sinal onde Jesus transforma água em vinho, em muito vinho, e permite que uma festa continue sem interrupção? Porque essa foi a escolha de João ao selecionar os milagres, dos tantos milagres que João poderia ter selecionado. Por que começar justamente com esse? Porque para os hebreus havia algo muito importante em toda a sua história, que é a questão da festa. Presta atenção no que a conclusão do texto diz. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Como eu disse no começo, os sinais eles tinham um propósito maior do que o milagre em si. Os sinais queriam revelar quem era Jesus. E ao revelar quem era Jesus, os milagres tinham a intenção de deixar claro algum aspecto que progressivamente seria revelado da natureza, do caráter, da pessoa de Jesus. Essa era a intenção de um sinal miraculoso. E esses sinais que estavam sendo realizados e que começou a ser realizado nesse casamento, iriam deixar claro para os discípulos que quem estava com eles não era o carpinteiro somente, filho de José, lá de Nazaré. Quem estava com eles era o próprio Deus. E o interessante é começar isso dizendo que o próprio Deus estava com eles e dentro de uma festa. Porque quando a gente olha para toda a história de Israel, sabe o que a gente vai descobrir? Que o Deus é o Deus da festa. Por exemplo, olha essa passagem do Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Isso é algo que a gente pensa sobre Deus? Como é que geralmente a gente pensa sobre Deus? Como é que normalmente a gente pensa em prestar um culto a Deus? A gente pensa em Deus em padrões muito nossos e influenciados por uma história interpretativa da pessoa de Deus que faz com que a gente só pense em Deus em termos de solenidade, seriedade, pouco humor, pouca festa. É mais cara fechada, mais choro, mais tristeza, mais lágrima por causa do nosso pecado, por causa do nosso sofrimento, por causa do nosso problema. Você acha que esse povo não tem pecado, sofrimento e problema? E qual é o convite que Deus está fazendo para esse pessoal? Vem para o deserto fazer uma festa para mim. Eu sei do pecado de vocês, eu sei do sofrimento de vocês, por quê? Porque vocês são escravos. Eu sei disso. Eu sei das circunstâncias que não são nada boas, mas qual é o convite de Deus para você? Vem fazer uma festa para mim. Passe por cima desses seus sofrimentos, passe por cima dessas suas circunstâncias negativas e pare de imaginar que Deus é um cara barbudo, sério, olhando para você com olhos pesados, exigindo de você sempre solenidade, seriedade, etc. Se você leu O Nome da Rosa, de Humberto Eco, ou assistiu o filme pelo menos, você vai se lembrar que qual é o crime que acontece e vai ser desvendado. O crime que acontece ali naquele mosteiro e vai ser desvendado é o crime da descoberta de um livro fictício de Aristóteles, que é a Comédia, e ali um monge descobre aquele livro e dá risada. E essa é uma maneira de Humberto Eco, que é um medievalista, mostrar que a igreja, na Idade Média, condenava o riso, porque entendia que o riso deformava o rosto e isso era algo profano aos olhos do Senhor.
Desconsiderava, por exemplo, que no Salmo 2, Davi fala de Deus rindo das nações. O próprio Deus que dá risada. A gente não tem muito mais essa ideia do Deus de festa, do Deus que ri, do Deus que se alegra, do Deus que está feliz com a nossa felicidade. E mesmo quando Deus olha para nós e só vê tristeza dentro de nós, o que Ele faz? Ele te convida para uma festa. Gente, nesse contexto de Êxodo, Ele não está chamando um monte de gente que está vivendo a melhor fase financeira, a melhor fase no casamento, a melhor fase nacional. Não, Ele está chamando um bando de escravos. Um bando de escravos que não tem mais esperança porque já estão escravizados há 400 anos. E Ele vai chamar esse pessoal para passar por cima dos seus sofrimentos, para ir até o deserto fazer uma festa para Ele. Olha isso, olha o convite desse Deus, olha todas as coisas que Deus poderia fazer imediatamente para esse povo. Talvez a gente falaria: Deus, não seria melhor o Senhor resolver o problema da escravidão primeiro, depois a festa? Deus, não seria melhor o Senhor melhorar as nossas condições no Egito para depois a gente pensar em festa? Essa é a nossa lógica. A lógica de Deus é diferente porque Ele já sabe o que Ele vai fazer. Ele já sabe que o seu sofrimento é momentâneo. Ele já sabe que as nossas angústias são passageiras. Ele já sabe de tudo isso porque Ele sabe quem Ele é e o que Ele vai fazer na sua vida. Ele já sabe. Por isso que o convite dele qual que é? Vem fazer uma festa. Vem fazer uma festa. Vocês se lembram de uma passagem onde o povo de Israel passa por um momento iminente de guerra, em um conflito muito grande, e aí o Senhor chega para eles e fala: sabe o que eu quero? Sabe o que eu quero? Para com tudo isso que vocês estão fazendo. Não adianta vocês afiarem a espada, não adianta vocês fazerem mais flechas, não adianta vocês reforçarem os escudos, não adianta vocês terem a melhor estratégia militar. Sabe o que eu quero? Coloca a banda, o grupo de louvor na frente do exército, e eu quero que vocês vão para a batalha fazendo festa para mim. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu vou fazer. Para você pode ser difícil de resolver no momento, mas Deus sabe quem Ele é, sabe o que Ele vai fazer, sabe o que Ele pode fazer. Daí tudo que Ele te pede: louva meu nome, celebra, faz festa para mim, só isso. Celebre o meu nome, seja festivo, porque você tem que me conhecer. E nessas festas vocês vão se lembrar de quem eu sou. Porque esse povo que chega, representado por Moisés e Arão, até o faraó e pede para que o seu povo seja libertado para ir celebrar uma festa no deserto, é o povo que pouco tempo depois e poucos capítulos à frente, no Êxodo, recebe uma lei do Senhor com relação à Páscoa. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Por que celebrar uma festa ao Senhor? Porque todas as vezes que nós celebrarmos aquela festa, nós estaremos trazendo à nossa memória o que o Senhor fez por nós. E trazemos à memória a nossa condição de escravo, a nossa condição de angústia, a nossa condição de sofrimento, mas nós traremos à memória que Deus superou tudo isso e nos fez dar uma festa em honra ao nome dEle. Daí é que esse decreto seria perpétuo, que esse decreto de que deveria celebrar uma festa ao Senhor deveria ser um mandamento perpétuo. Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos e não é por um acaso que é justamente na celebração da Páscoa que Jesus institui a ceia que nós celebramos todos os domingos. Uma festa em honra ao nome do Senhor, uma festa que traz à memória quem o Senhor é. Mas nós nos acostumamos a encarar Deus e Cristo de outra forma. Costumamos a encarar a nossa vida cristã como um peso, como dificuldades, como angústias. Não damos espaço para festa e não encontramos em Deus festa e alegria todos os dias. Nós só conseguimos olhar para o nosso sofrimento, para o nosso pecado, para a nossa angústia. Com relação ao sofrimento,
Um dia Ele vai enxugar do seu rosto toda lágrima. E isso é promessa dEle. Um dia, toda lágrima do nosso rosto será enxugada. Não haverá mais dor, não haverá mais morte. Isso é promessa dEle. Com relação ao seu pecado, boa notícia, Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, de modo que não existe mais culpa sobre os seus ombros e não existe mais dívida a ser paga com Deus, porque Cristo levou o seu pecado. Se o que nos impede de fazermos festa a Deus todos os dias é o nosso sofrimento e o nosso pecado, o que é que explicaria o fato de que um dia todo o sofrimento será tirado de nós e o fato de que já foi tirado de nós todo o nosso pecado? Como é que a gente lida com isso? Se esses eram os impedimentos, então eles acabaram de cair. E nós não temos motivos para encarar Deus com essa solenidade que nós estamos acostumados a encarar Deus e pensar em Deus por causa do nosso sofrimento e por causa do nosso pecado. Como é que a gente começa orando, gente? Geralmente as nossas orações começam como? Não é justamente pelo negativo? Senhor, perdoa os nossos pecados? Quando a oração que Jesus ensinou para nós começava com como? Santificado seja o seu nome. É um hino de louvor a Deus. A gente começa com o louvor e lá no final a gente fala dos nossos pecados e das nossas dívidas. A gente se lembra deles, mas a gente começa com a adoração, com a celebração, com a festa em honra ao nome do nosso Deus. Um último texto, Levítico 23, de 33 a 34. Esse eu só peguei como exemplo. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, no 15º dia deste 7º mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. 7 dias. Não vem com esse negócio de festa da roça, que começa às 10 e termina às 8. São 7 dias de festa. 7 dias celebrando a Deus, fazendo festa para Deus. É o Deus que na lei dele está exigindo isso do seu povo. Eu quero que vocês façam festas para mim, e não é qualquer festinha não. Eu quero uma baita festa, uma baita festa. Só no capítulo 23 de Levítico, nós temos a festa das semanas, a festa das trombetas, a festa das cabanas e a festa da Páscoa. Só no capítulo 23 de Levítico. Fora as outras festas que esse povo de Deus foi somando ao seu calendário, e toda vez que uma intervenção de Deus significativa e que mudava o rumo desse povo acontecia, esse povo marcava aquela intervenção de Deus com uma festa. A gente celebra a Deus com festa. Sabe por que isso, gente? Sabe por quê? Porque tem uma coisa que a gente vai aprender com esse pessoal da Bíblia. Esse pessoal que conheceu Deus, especialmente Jesus, que faz o seu primeiro sinal, revela pela primeira vez a sua glória num contexto de festa, um contexto onde o Deus de Israel sempre adorou estar em festas. E aí a gente vai descobrir com esse pessoal que onde Deus está, não falta a alegria e a festa. Pois celebrar com festa ao Senhor é trazer à memória os seus feitos e renovar a nossa esperança. É claro que no nosso calendário já não temos mais como resgatar as festas do povo judeu, e nem teria sentido. Mas também não precisávamos ter tirado da nossa vida toda a expressão festiva do nosso cotidiano e das festas como uma celebração coletiva. É por isso, gente, que eu opto por palavra celebração ao invés de culto. Deus nos pede celebração. Quando você vem para cá, coloque isso em mente. Você não veio para cá para ouvir o Patrick cantar. Você não veio para cá para ouvir o Israel pregar. Você veio para cá para fazer uma festa para o seu Deus. Você veio para cá trazer o seu louvor ao seu Deus. Numa celebração não tem aqueles que fazem, aqueles que assistem.
nós estamos juntos em uma única celebração ao nosso Deus. Não tem essa separação entre aqueles que estão trabalhando e aqueles que estão sentadinhos, assistindo, esperando ser servidos pelos outros. Não existe isso. Nós estamos nesse contexto de uma celebração, onde marcamos no nosso calendário cristão fazer isso aos domingos, e aos domingos nós fazemos uma reunião, onde todos juntos celebramos o nosso Deus, fazemos uma festa para o nosso Deus, porque quando fazemos uma festa para o nosso Deus, o que a gente está fazendo? Nós estamos trazendo à memória os feitos do Senhor e renovando a nossa esperança. É isso que nós estamos fazendo. E esse Deus de festa, que um dia esteve na festa de Caná da Galileia, num casamento, reserva algo especial para mim e para você. Esse Deus que foi lá nessa festa de casamento, em Caná da Galileia, que é Cristo Jesus, nos diz o livro do Apocalipse, que Ele deixou um convite com o teu nome. O convite para que você esteja numa festa de casamento. E segundo o livro do Apocalipse, quem vai casar nesse dia? Jesus e a sua noiva. Jesus e a igreja. O livro do Apocalipse nos fala do dia das bodas do Cordeiro, onde todos nós somos convidados para essa festa. E nesse dia, Ele é o anfitrião. É a festa que Ele está preparando para nós. Você imagina a festa. Você imagina a festa. É a festa que Ele preparou para que nós nos sentássemos com Ele à sua mesa e comêssemos da sua mesa e bebêssemos do seu vinho e dançássemos com Ele e cantássemos com Ele. Essa é a festa que Ele preparou para que a gente esteja lá. E essas festas que duravam um dia, 6 dias, 7 dias, na verdade vai durar por toda a eternidade. É uma festa que nunca mais vai acabar. É uma festa que nunca mais vai ter fim. Se simbolizou ali que nos 600 litros de vinho a festa acabaria, mas a alegria não cessaria. Nas bodas do Cordeiro, nem a festa e nem a alegria jamais cessarão. Porque as bodas do Cordeiro serão marcadas com o dia em que do teu rosto serão enxugadas todas as lágrimas. As bodas do Cordeiro é o dia em que todo o sofrimento, toda a dor e o pecado que nos atormenta nunca mais terá poder sobre nós. Onde nós teremos ali, no lugar onde viveremos para sempre, na nossa casa, uma festa eterna. Eterna. Esse é o convite que Ele nos faz. E o que Ele espera de nós? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Ele espera de nós que hoje, aqui e agora, no nosso coração, haja festa. Ele espera, assim como Ele esperou daquele povo escravo do Egito, que você saia de você mesmo e vá lá no deserto celebrar uma festa para o Senhor. Se as tuas circunstâncias estão ruins, se você tem sofrimento demais no teu coração, e se você está vivendo um contexto não tão desejável, sabe o que você tem que fazer? Vai até o deserto celebrar uma festa para o Senhor. Se é o teu pecado que está te atormentando, lembre-se de que o Senhor da igreja, o noivo, morreu pelo seu pecado. E Ele levou embora todo o seu pecado. Ele levou embora toda a sua culpa. E Ele pagou sua dívida. E para sempre você estará com Ele, comendo da sua mesa e bebendo do seu vinho. Sabe o que a gente precisa fazer todos os dias, gente? Na rotina pesada que a gente enfrenta. Sabe o que a gente precisa fazer? Separar momentos, fecharmos os nossos olhos e irmos até o deserto celebrar uma festa para o Senhor. Lembrar do que Ele já fez e lembrar do que Ele ainda vai fazer.
daí a gente volta. E a gente faz isso todos os dias, várias vezes por dia, a semana toda. E quando a gente chega no domingo aqui, a gente bota para fora essa festa. A gente olha para o lado e a gente vai ver pessoas que, como nós, tiveram semanas difíceis, mas que todos os dias se lembraram de irem até o deserto celebrar uma festa para o Senhor. E quando chegaram aqui, todos nós, juntos, fizemos uma festa para o Senhor, lembrando do que Ele já fez e trazendo à memória tudo aquilo que Ele disse que ainda vai fazer. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por tudo o que o Senhor já fez por nós. Porque quando nós olhamos para a Tua Palavra, assim quando olhamos para a nossa própria vida, nós temos motivos suficientes para nos alegrarmos o tempo todo no Senhor. Sim, Pai, o Senhor sabe que nós sofremos, o Senhor sabe que nós temos dificuldades, o Senhor sabe que nós temos problemas que nos tiram os ânimos, que nos tiram o sorriso do rosto. O Senhor sabe disso. E mesmo assim o Senhor nos faz esse convite de irmos celebrar uma festa para o Senhor. Pai querido, obrigado. Porque às vezes tudo que eu preciso é um convite como esse, para voltar a me alegrar, para passar por cima das minhas circunstâncias, para passar por cima desses momentos que ainda vivemos aqui. Às vezes tudo que eu preciso, Pai, é ouvir a Tua voz me chamando para uma festa. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra deixa isso muito claro do começo ao fim, que o Senhor é um Deus de festa, o Senhor não é um Deus de tristeza, o Senhor não é um Deus de dor, um Deus de sofrimento, um Deus de adversidades e um Deus de angústia. O Senhor é o Deus da vida e o Deus da festa. Obrigado, Pai, porque eu posso trazer isso à minha memória. E nos meus momentos mais difíceis, eu posso sair de mim mesmo, olhar para o Senhor e ouvir o Senhor me chamar para uma festa contigo. Obrigado, Pai, porque este Deus é o meu Pai, porque este Deus é o meu Senhor, e é a Ti, Senhor, que nós clamamos, é ao Senhor que dirigimos o nosso louvor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o nosso pecado foi tirado de nós, e todo o sofrimento por causa do pecado o Senhor levou naquela cruz. E é justamente por isso, Senhor, que nós teremos a certeza absoluta de que um dia estaremos com o Senhor celebrando festa por toda a eternidade, por causa do que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos comprou para Ti. O Senhor nos comprou para um dia estarmos juntos por toda a eternidade, celebrando e fazendo festa. Obrigado, Pai. E a nossa oração é que essa festa comece agora. Que a gente se lembre todos os dias de fazer do nosso coração uma verdadeira festa ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.